Prezados irmãos e irmãs em Cristo, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, uma saudação especial àqueles que se encontram enfermos. É muito comum as pessoas dizerem para o padre: Padre, eu participo da missa todos os domingos, eu participo da missa nas grandes festas da igreja, mas eu não consigo entender quase nada, padre. Eu penso que a missa é muito chata. Eu penso que a missa é muito sem sentido. A missa poderia ser mais dinâmica, a missa poderia ser mais atrativa. Na verdade, não é a missa que não é interessante, é nós que muitas vezes não sabemos o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós que não sabemos o que está acontecendo. Há poucas semanas atrás, nós tivemos 2 dias de retiro antes da Páscoa. E quando eu conversava com as pessoas que estavam participando deste retiro sobre a missa, praticamente todos disseram: Padre, a sua explicação é nova. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar desta forma da missa. Porque o Evangelho de hoje nos fala sobre caminhada, sobre procissão. Nós vamos meditar rapidamente apenas sobre o início da missa. Vocês perceberam que no início da missa, naturalmente depois dos comentários, aconteceu aqui uma grande procissão, com velas, com a cruz, com os acólitos, com as meninas, com o padre, os seminaristas. E nós, passeando pela igreja, o padre se aproximou do altar, e depois o padre colocou as duas mãos no altar, beijou o altar, e depois ele começou a missa, começou a celebração com o sinal da cruz. Sem dizer uma palavra, o que a missa nos ensina? A missa nos ensina que a nossa vida é uma grande procissão. A missa nos ensina que todos nós estamos a caminho, e nós não estamos a caminho da morte, nós não estamos a caminho apenas do nosso funeral. A procissão era em direção ao altar. Na missa, o altar simboliza Deus. A nossa vida é como uma grande procissão em direção a Deus. Um dia nós vamos nos encontrar com Deus, então o que nós faremos? Mesmo que o padre fez. Nós vamos abraçá-lo e vamos beijá-lo. A missa, sem uma palavra, nos ajuda a meditar sobre a nossa vida. Nós estamos em procissão. Muitas vezes nós percebemos e pensamos que a nossa vida é apenas uma rotina, é apenas repetir atos. Não, nós estamos em caminhada em direção a Deus. O Evangelho de hoje nos disse, que depois da ressurreição de Cristo, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ainda tinham dificuldade de entendê-lo. E 2 destes discípulos iam para Emaús, para um povoado a alguns quilômetros de Jerusalém. E quando eles estavam indo para esse povoado, Jesus caminhava com eles. Jesus estava ao lado deles. E Jesus começou a conversar com eles. Como que vocês estão? Nós estamos tristes. Mas por que vocês estão tristes? Jesus perguntava. E eles disseram: mas você não sabe o que aconteceu? E Jesus, Deus, ele é uma pessoa muito engraçada. Deus é uma pessoa de ótimo humor. Eu penso que Deus é uma pessoa de ótimo humor. Algumas pessoas pensam Deus como uma pessoa com cara de limão, amargo, parece um maracujá de gaveta todo. Não, Deus ele tem um ótimo humor. Deus ele é muito brincalhão. E Jesus do lado desse homem perguntava: mas o que aconteceu? Quem que morreu? Morreu Jesus. Ué, mas quem que é esse Jesus? Ué, você nunca viu falar de Jesus? Todo mundo conhece e você não conhece? E Jesus ia do lado deles, conversando com os 2. E eles reconheceram quando era Jesus. Quando Jesus explicou a Bíblia e partiu o pão, que significa a missa. Olhem aqui para o padre. Existem muitos momentos da nossa vida que nós não percebemos que Deus caminha conosco. Há poucas horas atrás, uma pessoa muito próxima, uma mulher muito caridosa, uma pessoa exemplar, para mim é como se fosse uma santa em vida.
ela disse: padre, as coisas não estão fáceis, reza por mim. A minha filha acabou de voltar do médico e o médico falou que possivelmente os nódulos que ela tem no seio são malignos. E que eu faço, padre? Ela não disse, mas possivelmente ela perguntava a ela mesma: onde eu errei? O que acontece comigo? Onde está Deus? Por que precisa ser assim? Muitos momentos nós não percebemos que Deus caminha conosco. Nós não vemos, nós não ouvimos, nós não sentimos, mas é como nos diz o Evangelho: Deus caminha conosco. Deus está ao nosso lado. E Deus está ao nosso lado e caminha conosco, mesmo quando nós temos decepções. Algumas vezes não entendemos por que as coisas são deste jeito. Porém, Deus que caminha do nosso lado, Ele tem apenas um desejo. Deus, Ele quer apenas uma coisa de cada um de nós. Deus, Ele quer a nossa santidade. Há poucos dias atrás foi publicada uma exortação apostólica do Papa Francisco, exatamente no dia 17 de março. E nesta exortação apostólica, o Papa Francisco diz sobre a santidade nos tempos contemporâneos. É um texto fantástico que eu indico que todos leiam. E o Papa Francisco, ele diz assim: muitas vezes nós não compreendemos o que é santidade. Algumas pessoas têm aquela ideia de santo das biografias que nós lemos de pessoas que viveram no passado e realmente foram santos, que ficaram rezando o tempo todo. Alguns pensam que ser santo, se alguém ofendeu você, você abaixa a cabeça e fala: desculpa, pode fazer isso mesmo. Não, isso não é santidade. Santidade é muito mais do que isso. E ele dava alguns exemplos práticos da vida. O Papa citou 4 exemplos entre os números 14 e 16 da exortação apostólica. O padre dizia assim: uma mulher estava indo para o supermercado para fazer as compras para a sua família. E de repente ela encontrou uma amiga. E a amiga começou a falar mal da vizinha dela. Nós podíamos dizer que de repente alguém estava indo para o supermercado e alguém se aproximou e começou a falar mal de um padre, do bispo, do papa, ou de um leigo, ou até da vizinha. O que aquela mulher fez? Ela ficou com muita vontade de ficar ouvindo o que aquela vizinha tinha feito de errado. Ela ficou muito curiosa e com muita vontade de ouvir o que tinha acontecido, porque todos nós somos curiosos. Ela disse assim: desculpa, eu estou com muita pressa, agora eu preciso ir embora. E saiu, mesmo curiosa. Um grande passo na santidade. Depois ela estava em casa, cansada. Chegou o filho e falou: mãe, eu queria contar alguns sonhos, alguns projetos que eu tenho em relação ao meu futuro. E ela pensou: puxa filho, você podia vir em qualquer hora, a mãe está cansada, não vem repetir aquelas mesmas histórias, que você quer ser jogador de futebol, que você quer ser famoso, que você quer morar em outro lugar. O que a mãe fez? Sentou e pacientemente ouviu o filho. Passos de santidade. Terceiro exemplo: ela estava ansiosa, ela estava triste. O que ela fez? Pegou o celular, foi para o YouTube, Facebook? Não, ela colocou a mão no terço, tirou o rosário, rezou um mistério do terço. Passos de santidade. O último exemplo, continua o Papa dizendo: ela saiu de novo, estava fazendo uma caminhada. De repente ela encontrou um pobre, uma pessoa com necessidade, uma pessoa triste. O que ela fez? Deu dinheiro? Não, ela não tinha dinheiro naquele momento. Ela ficou 2 minutos e conversou com aquela pessoa e deu a atenção dela. Passos de santidade. Deus nos chama à santidade. A santidade é algo muito prático.
A santidade é algo muito concreto. A santidade é algo que faz parte do nosso dia a dia. Padre, eu quero ser santo, o senhor tem algum conselho para mim? Na verdade são novamente os conselhos do Papa. Se você quer ser santo, santo significa nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Se você quiser ser santo, você precisa de 3 coisas. Primeiro, ame o que você faz. Ame o que você faz. Se você é estudante, tem gente que estuda. Eu me recordo quando eu terminei a faculdade, eu lembro colegas que pegavam os livros e colocavam no chão e colocavam fogo e diziam: graças a Deus, estou livre. Estou livre, acabou. E fogo nos livros. Tem gente que quando chega em casa joga os livros longe. Tem algumas pessoas que precisam trabalhar, chegam em casa, graças a Deus, hoje o meu chefe não foi. Graças a Deus, amanhã eu não preciso ir. Ame o que você faz. Ame o que você faz. As crianças que ajudam o padre na missa, as meninas estão cada vez melhores. Ame o que vocês façam. Ame. Os rapazes, amem o que vocês façam. Quem é padre, ama ser padre. Eu digo do fundo do coração, como que eu gosto de ser padre. Se Deus me desse 10 vidas, as 10 eu seria padre. Se existe uma pessoa que acertou na vocação, sou eu. Algumas pessoas dizem: padre, cuidado com as mulheres, o padre é jovem, olha, tem muitas seduções. Tem mesmo. Padre, tem umas situações que são difíceis, tem mesmo. Mas quando a gente ama o que a gente faz, quando nós estamos satisfeitos com aquilo que a gente faz, quando você tem paixão por aquilo que a gente faz, por aquilo que você faz, tudo fica mais fácil. Ame o que você faz. Ame ser mãe. Ame ser pai. Ame o seu trabalho, por mais difícil que for. Quando nós amamos, as cruzes diminuem. Quando nós reclamamos, quando nós estamos sempre tristes, as cruzes aumentam. Primeiro conselho, ame o que você faz. Segundo conselho, seja honesto, seja correto. Não tenha uma vida dupla. Tem pessoas que são católicos dentro da igreja e pagão durante a semana. Não, seja católico de fato. Seja honesto, seja correto. Tenha aquilo que é seu, o que não é seu, por mais que lhe atraia, por mais que lhe chame atenção, não é seu. Seja honesto. E a última delas, talvez a que vai surpreender muitas pessoas: seja competente naquilo que você faz. Ser santo significa ser bom naquilo que nós fazemos. Tem algumas mulheres que pensam que são santas e estão cozinhando a vida toda aquela mesma comidinha de sempre. Não muda o tempero, não muda o gosto, não muda o jeito de colocar os pratos. Isso não é santidade, isso é preguiça. Isso é mediocridade. Ser santo é ser competente. Nós temos uma cozinheira em casa, ela falou: padre, eu não sei cozinhar, é tão difícil cozinhar. Eu falei assim: não tem problema nenhum, nós temos o YouTube. Tira 30 horas por dia, pesquisa no YouTube, você vai aprender. Aqui está o caderno, aqui está a caneta. Você ouve, pode ser na sua língua, no tagalo mesmo, você ouve e você escreve a receita, não tem problema nenhum, está melhorando. Ser competente é sinal de santidade. Quem é advogado, estuda, seja um bom advogado. Médico, estuda, seja um bom médico. Padre, não fala sempre a mesma coisa, tem uma homilia diferente. Seja competente, bom. Procure ser o melhor possível naquilo que você faz e você será santo. E sendo santo, nós vamos percebendo que Jesus, aquele que caminha ao nosso lado, cuida de nós, quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade é a nossa santidade. Que Deus nos ajude durante esta semana. Que Deus nos ajude durante esta semana a sermos pessoas sensíveis à necessidade dos outros. Porque não existe santidade sem cuidar daqueles que vivem conosco. Irmãos e irmãs, em silêncio, façamos a nossa oração. Em silêncio, na presença de Deus, reze agora pela sua família. Reze agora pelas pessoas que você ama. Talvez muitas pessoas que não participam da igreja, que não estão aqui no nosso meio.
Conhecemos tantas pessoas que possivelmente estão enfermas. A doença do século é a depressão. Quantas pessoas tristes, quantas pessoas sem alegria, quantos jovens, crianças de 12, 13, 14, 15 anos que parece que tem 90, sempre cansado, triste, reclamando. Acorda, Deus está contigo. Não perca a alegria da vida. A alegria da vida é a santidade. A alegria da nossa vida é ter a certeza que Deus caminha conosco. Deus está ao nosso lado. Que Deus nos ajude durante esta semana a perceber Ele caminhando do nosso lado.